Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre católicos ou evangélicos. Esse tema já está vindo à minha mente há alguns dias, mas eu tenho evitado falar sobre ele. Eu queria realmente não fazer essa live por causa das más interpretações. Algumas pessoas podem se sentir ofendidas e assim não receber a mensagem, que é o mais importante. Mas vamos lá. Católicos ou evangélicos? Quando eu falo católicos, eu estou englobando os apostólicos romanos e ortodoxos. E quando eu falo de evangélicos, estou me referindo a todas as igrejas evangélicas. Tanto dentro da igreja católica como na evangélica, existem diversas representações da doutrina, interpretações variadas ou ramificações. É claro que eu não conheço todas e nem quero me aprofundar nesses detalhes. Mas eu sei que na católica existem os franciscanos, agostinianos, paulinos, carmelitas e vários outros que eu desconheço. E na evangélica existem os batistas, presbiterianos, quadrangulares, adventistas, pentecostais, universais e mais um monte de outros. Mas o meu objetivo aqui não é falar mal de um e bem do outro, e muito menos falar mal dos dois. O que eu quero fazer é algo parecido com aquelas sessões de terapia de casal, onde os dois se sentam na sala do terapeuta e derramam suas reclamações um do outro, enquanto o profissional tenta fazer um escutar e perceber o lado do outro. Nós, como cristãos, deveríamos ser uma só família, sem divisões, mesmo sendo diferentes uns dos outros, tendo práticas e cerimônias diferentes e até formas diferentes de adorar a Deus, nós temos o mesmo Pai. Somos todos filhos de Deus por causa de Jesus. Lá em 1 Coríntios 3, 9 a 11, Paulo explica que os cristãos são o edifício de Deus, que foi construído sobre o verdadeiro fundamento, que é Jesus Cristo. Por isso, aqui nessa live, não vou falar de outras diversas religiões que existem, porque existem muitas outras que se dizem cristãs, mas que não seguem a Bíblia e nem reconhecem Jesus como seu Salvador e como o primogênito Filho de Deus, único e verdadeiro. Algumas dessas religiões até reconhecem e ensinam Jesus como um mestre sábio, mas isso não quer dizer nada, porque para eles Jesus não é o único Deus verdadeiro. Como acontece com os indianos, que acreditam em vários deuses, têm inclusive templos para todos esses vários tipos de deuses. Eles têm até um templo dos ratos, que é para a deusa Durga. Então, quando ouviram falar de Jesus, eles aceitaram como mais um dos deuses na sua lista. E quando você acredita em todos, na verdade, você não acredita em nenhum. Porque nenhum dos deuses é realmente o mais importante para você, ou o verdadeiro. Então, para eles, Jesus é só mais um na lista. E aqui nessa live eu quero falar especificamente das duas principais igrejas cristãs, católica e a evangélica. Porque elas foram edificadas sobre a verdadeira fundação, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Na Bíblia, lemos que Paulo enfrentou uma situação de divisão logo no começo da igreja primitiva, lá em 1 Coríntios 1, ele escreveu no versículo 10: Peço a vocês, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos digam a mesma coisa e que não haja divisão entre vocês. Estejam todos unidos num mesmo sentido e parecer. Foi comunicado a mim que há sérias discussões entre vocês. Um diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Paulo é que foi crucificado? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Apesar de todas as diferenças que existem entre as igrejas católicas e evangélicas, a Bíblia ensina que todos os cristãos fazem parte de um só corpo. Paulo escreveu aos Colossenses, em Colossenses 1, 15 a 18, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Nele foram criadas todas as coisas que existem nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, inclusive os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e por causa dele todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio de tudo, o primeiro filho que foi ressuscitado para ter a prioridade sobre tudo. Isso é muito forte e muito profundo. Jesus não pode ser ignorado ou aceito apenas como um mestre bonzinho e amigo. Ele é Deus. Deixa eu ler de novo essa passagem, presta atenção. Colossenses 1, 15 a 18. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas que existem nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, inclusive os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e por causa dele todas as coisas conservam a ordem e a harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio de tudo, o primeiro filho que foi ressuscitado para ter a prioridade sobre tudo. O ponto mais importante aqui para essa live é: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, meus amigos católicos ou evangélicos, nós todos somos partes de um mesmo corpo. Paulo explicou isso muito bem lá no capítulo 12 de 1 de Coríntios. No versículo 12, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros formam um só corpo, Cristo também é assim. Todos nós fomos batizados em um espírito e formamos um só corpo. O corpo não tem um só membro, mas muitos. Se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, será que ele não vai ser do corpo? Se a orelha disser porque não sou olho, não sou do corpo, será que ela não é parte? Se todo o corpo fosse olho, como poderíamos ouvir? Se todos fossem ouvidos, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros diferentes no mesmo corpo, cada um como ele quis. O olho não pode dizer para a mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, vocês não servem para nada. Todos os membros do corpo são necessários. Vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, eu decidi trazer essa questão aqui, porque eu sei que existe um preconceito enorme entre membros das duas igrejas, católica e evangélica. É claro que isso não é uma regra geral. Eu conheço muitos católicos que não têm nenhum preconceito e evangélicos também. Mas mesmo assim, na grande maioria, existe uma forte divisão que não deveria existir. Certa vez, os discípulos de Jesus viram um homem que pregava o evangelho e expulsava demônios em nome de Jesus, mas não andava com eles. Aí eles proibiram ele de fazer isso. Mas quando foram falar com Jesus, lá em Lucas 9,49, João disse: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios e nós o proibimos de fazer isso, porque não seguia conosco. E Jesus disse: não o proíbam, pois quem não é contra nós é por nós. Jesus podia ter falado para eles trazerem o sujeito e converterem ele para o grupo seleto dos 12 apóstolos, mas não. Ele simplesmente disse: deixa ele ir. Porque o homem estava fazendo o trabalho de Deus, mesmo não sendo do grupo de Jesus. Isso é muito interessante. E é arrogante da parte de um católico ou um evangélico achar que a sua igreja é a que segue Deus da forma correta. Até mesmo dentro dessas igrejas católica e evangélica existem segmentos bem diferentes, com práticas bem diferentes. Os franciscanos fazem voto de pobreza, mas muitos católicos não fazem. Os adventistas guardam o sábado, mas muitos evangélicos não guardam. E quem está certo? Ou quem é melhor? Querem saber realmente quem é melhor?
Lá em Mateus 18, os discípulos perguntaram para Jesus, no versículo 1, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou no meio deles e disse, quem se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Ele não falou nada de cerimônia, de leis, de mandamento, ele falou de humildade. Porque para Deus, a grandeza do cristão não está nas cerimônias, nem nas práticas da sua igreja. Outro bom exemplo é o daqueles 2 judeus que foram ao templo para orar. Jesus contou essa história em Lucas 18, 9 a 14. Os 2 eram da mesma religião, a judaica, mas praticavam de forma diferente. Um era um fariseu fervoroso que seguia a lei ao pé da letra. Chegou ao templo para orar e em pé, de cabeça erguida, porque para ele não devia nada a ninguém, nem a Deus. Por isso começou a oração falando tudo o que fazia de bom. Lucas 18, 11. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Mas o outro era um sujeito comum, cobrador de impostos, que era odiado pelo seu povo por causa disso. Nem parecia ser um grande praticante da religião, mas foi ao templo para rezar para o mesmo Deus. Só que ele não se sentia digno. Então ficava de longe, batia no peito e nem levantava os olhos. Lucas 18, 13, ele dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim. E o que Jesus falou sobre esses 2? Que o cobrador de impostos voltou justificado para sua casa, mas o fariseu não. E ele ainda completou, Lucas 18, 14, qualquer que se exaltar será humilhado, e qualquer que se humilhar será exaltado. Ah, mas os católicos adoram imagens. Essa é a crítica preferida dos evangélicos. Gente, vou fazer uma pausa aqui, porque eu preciso repetir para quem pegou a live pelo meio do caminho, eu não estou aqui fazendo uma crítica aos católicos, nem aos evangélicos, muito menos tentando desmerecer um ou outro. Eu, pessoalmente, me considero um católico, evangélico, apostólico, batista, romano, cristão, pentecostal e qualquer outra coisa que dê para colocar cristão no meio, pode pôr. O meu objetivo aqui é unir os 2 lados, como falei no início dessa live. Isso aqui é para ser que nem uma sessão de terapia de casal, só que como o casal não está aqui presente, ou os representantes dos católicos e dos evangélicos não podem se manifestar aqui, então eu faço a vez dos 2. Na sala do terapeuta, os 2 sentam, derramam as reclamações um do outro e o profissional fica tentando ajudar cada um a escutar o lado do outro. E é isso que eu estou tentando fazer aqui. Então vamos voltar. Ah, mas os católicos adoram imagens. Essa é a crítica preferida dos evangélicos. Sim, eles adoram. Mas aí vai uma pergunta para você que está tirando a primeira pedra. Alguma vez você já desobedeceu a Deus, ficou ofendido ou não quis seguir o que ele mandou? Vamos ler o que o profeta Samuel falou para o rei Saul em 1 Samuel 15, 23. Na versão contemporânea da Bíblia está escrito assim, a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria. Ser obstinado, cabeça dura, teimoso, é a mesma coisa que adorar ídolos. Na nova versão internacional está escrito assim, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como a idolatria. E na nova tradução da linguagem de hoje, fala, a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria e o orgulho é como o pecado da idolatria. Estão vendo? É tudo orgulho do ser humano, aquela atitude arrogante, teimosa, achar que as coisas têm que ser como você quer que sejam. Ah, na minha igreja é assim. A esposa reclama que o marido deixa a cueca no chão do banheiro e ele reclama que ela não tampa o creme dental depois que usa. E é um monte de baboseiro, um show de orgulho e reclamações e os 2 ficam brigando. E tudo isso é autojustiça do ser humano.
Ele se acha melhor do que o outro porque ele é católico ou porque ele é evangélico. E eu sou mais santo do que você porque blá blá blá, e a minha igreja blá 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 blá. Na época do profeta Isaías, Deus deu uma mensagem ao povo judeu bastante dura. Isaías 65:2. Estendi as minhas mãos todo dia para um povo rebelde, que caminha por um caminho que não é bom. Segue os seus próprios pensamentos, um povo que me irrita continuamente e que diz ao outro: se afaste de mim e não chegue perto, porque sou mais santo do que você. Eles são como fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. A sua própria santidade é uma coisa que irrita Deus. A sua justiça, para ele, é porca, é suja. Esse mesmo profeta Isaías escreveu em Isaías 64:6. Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundície. Sabe aquele trapo de pano sujo, imundo, porco, aquele bem fedorento que dá nojo? Essa é a ideia de Deus da nossa própria santidade, da maneira santa que nós achamos que servimos a Deus. Mas eu não estou aqui para condenar ninguém, muito pelo contrário. Meu objetivo é trazer de volta a união que deveria existir entre católicos e evangélicos, entre todos os cristãos, porque todos somos irmãos de Jesus, somos da mesma família, filhos do mesmo Deus. Como eu disse antes, conheço muitos católicos que não têm preconceito, também muitos evangélicos, mas a grande maioria tem. E se você quer agradar a Deus de verdade, faça o que Jesus disse em Mateus 18:4. Quem se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Quer fazer um exercício de humildade? Se você é católico, vá num culto evangélico. Se você é evangélico, vá assistir uma missa católica. Mas não vá com um espírito crítico, levando um bloquinho para anotar tudo que você discorda. Vá para ver como o seu irmão adora a Deus. Se você não gostar, tudo bem, mas não julgue. Jesus falou o que em Mateus 7:1 e 2? Não julguem para não serem julgados. Da mesma forma que vocês julgarem, serão julgados. E com a mesma medida que medirem, também serão medidos. Eu já fui em culto evangélico que gostei e já fui em outros que eu não gostei. Mesma coisa com a missa católica. O que manda não é a igreja, mas quem está conduzindo o culto ou a missa. Se o padre ou o pastor permitir que o Espírito Santo reine ali na hora e fale através dele, você vai sentir e vai gostar. Se for um pastor daqueles que fala alto demais, eu fico incomodado, acho desnecessário, mas tento prestar atenção na mensagem. Se for um padre que reza a missa inteira com aquela voz monótona, sem entonação, eu fico com sono, mas me esforço para prestar atenção na mensagem. Mas não é esse o ponto, porque o concércio também não agrada a todos. Aliás, pessoalmente, eu acho que eu agrado poucos. Por isso sempre faço questão de agradecer a cada um que me assiste aqui. Eu vou falar uma coisa séria. O mundo não está melhorando. Eu falei disso na última live, a verdadeira esperança. Nós estamos entrando em dias sombrios e as pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus. E é muita gente. E mesmo aquelas pessoas que precisam, que sentem necessidade, muitas vezes deixam de buscar a Deus por causa do mau exemplo das igrejas cristãs. E um dos piores exemplos é essa divisão da nossa família cristã. Esse monte de igrejas diferentes, cada uma se achando melhor do que a outra, cada cristão se achando mais justo do que o outro. O tempo está passando e nós precisamos muito nos unir como cristãos. Precisamos nos aproximar de Deus, precisamos ler mais a Bíblia, falar mais sobre Deus, conversar mais com Ele, nos aproximar mais uns dos outros. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas temos que tentar ser tolerantes com os nossos irmãos de fé,
com os chatos e com os bacanas. Temos que tentar construir uma nova família cristã unida. Primeiro, porque vamos precisar aqui nesse mundo, nos dias ruins que estão por vir. E segundo, porque vamos todos viver juntos no mesmo céu. Lá no capítulos 21 e 22 do livro de Apocalipse, o apóstolo João fala da cidade celestial, a nova Jerusalém que vai descer do céu. Nós vamos morar lá. Não sei se vai ter um bairro dos católicos, um dos evangélicos, um bairro dos motoqueiros, um bairro dos músicos clássicos. Não sei como vai ser. Mas sei que Deus pode se divertir muito misturando a gente, só para nos ensinar a conviver uns com os outros. Então, nós bem que podíamos começar aprendendo aqui. Vai facilitar muito nossa vida lá em cima e vai nos ajudar muito aqui embaixo. Espero que vocês tenham entendido a mensagem e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.